Hoje nós estaremos falando sobre agricultura familiar na alimentação escolar, especificamente a unidade 5. Professora formadora, professora Ângela, e a professora assistente, nossa professora Carolina. Então, o objetivo da nossa aula deles vai ser compreender a importância da inclusão dos produtos oriundos da agricultura familiar na alimentação escolar, e também compreender esse processo de compra dos produtos da agricultura familiar. Bem, a agricultura familiar ela já tem um tempo, começou bem antes dessa questão da legislação, porque vários municípios do nosso Brasil eles já compravam alguns alimentos, então essa política ela já ficava trabalhando, vendo como que poderiam ser inseridos esses produtos. E foi justamente em 2009 que tornou-se obrigatória a compra, da alimentação da agricultura familiar. Então, saiu primeiro aquela resolução onde falava que se tinha que comprar os produtos oriundos da agricultura familiar. Então, em 2009, ficou de fato a obrigatoriedade da compra de gêneros alimentícios que os agricultores familiares e os empreendedores familiares rurais produzem para que sejam contemplados nos cardápios da alimentação escolar. Então, logo que surgiu, então foi muito complicado, muitos municípios tiveram muita dificuldade, porque como vamos comprar, quais os agricultores? Então, foi um processo que demorou e ainda está caminhando. Então, dessa compra, o que a resolução dizia? Que do total dos recursos repassados pelo FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo, olha aqui, no mínimo 30% deveriam ser gastos em gêneros alimentícios da agricultura familiar, sem intermediários, com a dispensa do processo licitatório. Então, no mínimo, não quer dizer que teria que ficar nesse mínimo, ele poderia chegar aos 100%. Dispensando o processo licitatório e sem intermediário nenhum, ou seja, uma compra direta. Então, o mínimo é de 30%, mas ele pode chegar aos 100% dos recursos repassados pelo FNDE. Então, com essa atitude, o que aconteceu? Promoveu-se o encontro da alimentação escolar com a agricultura familiar como estratégia para o desenvolvimento rural e a promoção de uma alimentação mais rica em hortaliças e frutas, que seria uma proposta alinhada aos objetivos de crescimento e desenvolvimento do país. Iria se fortalecer a questão da economia, sem contar que isso seria ótimo para esses produtores, que iriam ter a questão da sua renda fixa. Então, para quem produzir alimentos, essa iniciativa ela contribuiu para que os produtores da agricultura familiar eles se organizassem cada vez mais e se qualificassem em suas ações comerciais, possibilitando assim um aumento de renda dessas famílias. Então, cada vez mais existe aquela questão do aprimoramento, do aperfeiçoamento. Por quê? Antes existia um valor X, logo que começou em 2009, existia um valor X estipulado de compra. E hoje, obviamente, esse valor aumentou um pouco, então quer dizer, melhorou. E essa questão de ação de melhoria, eles estão procurando cada vez mais. Então, para quem adquirisse esses produtos, no caso, as entidades executoras, que seriam as secretarias municipais e estaduais do PNAE, o resultado desse avanço, ele significa o quê? Muito mais qualidade na alimentação escolar a ser servida, bem como a manutenção e a apropriação de hábitos alimentares mais básicos e saudáveis e mais desenvolvimento local de forma sustentável. Então, começou também aí a focar a questão da alimentação saudável, uma vez que todo produto que o agricultor vendesse, ele fosse fornecer para a escola, priorizava-se os orgânicos ou os agroecológicos. Então, esses processos de compra, eles foram
bastante facilitados devido ao quê? A dispensa de uma exigência burocrática descrita na Lei de Licitações e Contratos. Então, toda compra pública que envolva recursos públicos, ela deve ser feita por meio de licitação. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Então, sempre quando se lida com recursos públicos, e se vai fazer alguma compra, se montar alguma coisa, uma espécie de uma programação, então tem que se fazer esse processo licitatório, é obrigatório. Então, a facilidade, que é a obrigatoriedade de comprar os alimentos da agricultura familiar acarreta é justamente a dispensa dessa lei. Então, o que fez também com que os produtores pudessem aderir a essa questão, além de facilitar ter aquela renda segura, é esse processo burocrático, ou seja, essa questão de licitação foi dispensada de forma a facilitar, ou seja, uma compra direta entre ele e a escola, desde que ele atendesse todas as exigências a título de documentação, questão de qualidade do alimento para a oferta da alimentação. Então, a Lei de Licitações e Contratos, que é essa daqui, a 8.666, ela regulamenta em seu artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ela institui normas para licitações e contrato da administração pública e dá muitas outras providências. Então, essa norma, ela traz quais são as modalidades de compra e os limites de valores. No nosso caso específico aqui do PENAI, apesar de serem aplicadas outras normativas, utiliza-se geralmente o pregão e o sistema de registro de preço. E em muitos municípios já estão fazendo a compra da agricultura familiar há tempo. Lógico que existem municípios que tem essa aquisição maior, né, em função da questão de estrutura, e outros em seu percentual mais reduzido. Então, conforme dados do FNDE em 2010, cerca de 52% dos municípios do Brasil estão comprando da agricultura familiar. Então, essa tendência, com o passar do tempo, é aumentar, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, a gente vê, né, que realmente a agricultura familiar ela está muito presente nos dias de hoje. E acredito que aí na sua escola, no seu local de trabalho, eles também devem aderir produtos da agricultura familiar. E nós observamos que, assim, na realidade, a agricultura familiar, ela já estava em cena há algum tempo, que faltava era ter, assim, os holofotes virados para ela, não é, professora? Então, agora, com o PENAI, ela veio ressaltar mais, digamos assim, ser assim, mais valorizada, não é? Isso, mais conhecida. Isso, com essa questão, principalmente da aquisição desses produtos, não é? Então, são produtos frescos, de qualidade, que tem que atender um padrão de qualidade que a resolução do FNDE solicita. Então, pode-se considerar um grande avanço, uma vez que mais da metade dos municípios do Brasil, ele aderiram ao que estabelece a lei, né, atendendo ao disposto pela política pública de apoio ao desenvolvimento de quê? Dos pequenos agricultores. O que isso significa? Uma melhora na qualidade de vida dessa parcela da população de produtores. Então, eles podem produzir na certeza de que vão comprar o produto dele. Então, é também um incentivo, com certeza, para que se trabalhe ações de melhoria, você faça planos para o futuro, para plantar, cultivar outros tipos de hortaliças e outros produtos para serem ofertados na merenda. A legislação do programa, ela prevê que a entidade executora dê prioridade aos produtos orgânicos e agroecológicos. Por quê? Porque esses alimentos, eles tendem a ser os mais saudáveis, os que são livres dos agrotóxicos, né? Então, assim, nós estaremos contribuindo para uma alimentação saudável com segurança alimentar.
Então, uma vez que nós fizemos essa parte de introdução da agricultura familiar, um pequeno históricozinho, nós vamos ver agora um passo a passo. Como então é feita essa compra que é tão diferente? Por exemplo, não é como se de repente você está na sua casa e disse, faltou arroz, eu vou ali no mercado, eu vou ali no quiosque, eu vou comprar 1 quilo de arroz, 2 quilos de feijão. Não é simples assim, né? Então tem todo um passo a passo que nós vamos ver agora. Então, o primeiro passo começa com a elaboração do cardápio. Quem é responsável por essa elaboração do cardápio vai ser o responsável nutricionista do PENAI, que é cadastrado no FNDE. Então, ele vai elaborar os cardápios conforme a aceitabilidade das crianças, conforme sugestões que são enviadas para a entidade executora, porque a legislação pede que se respeite essa questão da cultura alimentar local, que vejam os produtos da região, né? Então, primeiro ele vai mapear os produtos da agricultura familiar, ou seja, as organizações da agricultura familiar, suas instituições de assistência técnica e extensão rural e Secretaria Municipal de Agricultura. Então, ele vai ver os alimentos predominantemente daquela localidade, daquela região. Esse aqui é o primeiro passo. Esse cardápio, ele deverá respeitar a cultura alimentar local, olha só, a diversidade e a sazonalidade da produção agrícola familiar da região. Informar a entidade executora qual é a demanda, ou seja, especificar os produtos e quantidades. Então, nesse caso aqui, aplica-se mais a questão da gestão centralizada, onde a entidade executora, ela mesma compra os produtos e depois ela distribui. No caso da descentralizada ou escolarizada, são as escolas mesmo que fazem esse quantitativo baseado no número de alunos que tem cada escola. O segundo passo, elaboração e divulgação da chamada pública. Então, quem é o responsável? Entidade executora. Então, chamada pública é um documento que quer dizer o quê? Chamada, tornar público, tornar conhecimento da população, da comunidade, né? A chamada pública, olha só, ele é um tipo de edital para efetivar a aquisição de produtos da agricultura familiar com dispensa de licitação. E essa chamada pública, ela tem que ter informações necessárias para que os fornecedores apresentem corretamente os projetos de venda. Então, ela tem que ter as informações, o tipo de produto, cronograma de entregas, local das entregas e a quantidade. Então, quais são os tipos de produtos que se querem adquirir, né? O cronograma de entrega para ser entregue em tal dia, a quantidade X, a quantidade de produtos para ser entregue. E essa chamada, ela deve sempre visar o interesse público, o interesse da comunidade, não é interesse individual, uma vez que ela é um edital, um documento que vai tornar público aquela ação. Então, essa chamada, ela também deve ser publicada, olha só, em jornal de circulação local, regional, estadual ou nacional, em página da internet e na forma de mural em local público de ampla circulação, como, por exemplo, nos murais das secretarias de educação, nas praças e nas escolas. É uma forma de você estar dizendo, nós queremos adquirir esse alimento, essa quantidade X por um período tal. Então, é uma forma de você estar fazendo todo o processo de forma transparente, não é, professora? Isso, é uma forma de informar, né? Na verdade, é uma informação que é passada para a população. Porque com essas publicações aí, é um momento que as pessoas, elas conseguem
ficar sabendo, né, dessa informação, e se estão interessadas, vão participar dessa chamada pública. Então, quanto mais meio de comunicação for divulgado, melhor para a população. Ok, então vamos lá. Então, os agricultores familiares, eles precisam ficar atentos à chamada pública, como a professora falou. Enquanto maior número de informações de meio de comunicação for divulgado, então maior, com certeza, vai ser o número de produtores que serão atingidos, e eles tomarão ciência dessa chamada pública, e aí sim vão ver, eu vou participar, eu não vou, né? O terceiro passo é uma definição do preço de referência, o preço dos alimentos. Quem é o responsável? Então, a entidade executora. A entidade executora vai ser o município, as secretarias estaduais, municipais. Então, responsável é a entidade executora. Então, neste passo aqui, os preços de referência, eles servem de parâmetro para os valores dos produtos, para que assim os produtores, eles recebam um pagamento justo e os gestores também paguem um preço justo. Então, para que não seja nem acima do preço de mercado e nem abaixo. Então, que seja uma coisa equilibrada, uma coisa justa. Então, esses preços, eles podem ser coletados nos mercados locais ou feiras de produtores. Então, esses preços, eles vão ser coletados, vão ser pesquisados para se ter uma média de preço de quanto que vai ser o valor desses produtos. Então, os preços de referência devem ser atualizados semestralmente para que o valor a ser comprado, ele acompanhe o aumento ou as baixas de preço. Então, para que não fique um produto que hoje ele está a um preço e ele já foi feita essa pesquisa 6 meses atrás. Então, a cada semestre, então tem que ser atualizado para que também não se tenha muita perda, né, professora? Isso, porque como a gente vê a questão da inflação, né? Então, assim, não tem como a gente fazer uma pesquisa, né, de preço para durar o ano inteiro, porque os preços realmente aumentam, né, gradativamente. Então, por isso que é feito semestralmente. Isso. E aí nós vamos agora para o nosso quarto passo. Elaboração do projeto de venda. Então, quem é o responsável nesse quesito aqui? Então, foi feita essa pesquisa de preço, né? Então, agora vem a elaboração do projeto de venda. Aqui é o grupo formal e entidade articuladora. E tem os grupos informais. Então, os grupos formais são formados pelas associações, pelas cooperativas, e os informais formados pelos produtores rurais, né? E aqui vai ser feito um projeto de venda, que esse projeto, ele vai realmente dizer o que ele vai vender nesse projeto. Vamos ver aqui. Esse projeto, ele é o documento que formaliza o interesse dos agricultores familiares para a alimentação escolar. Ele deve estar em conformidade com a chamada pública, e quem assina aqui é o representante do grupo formal e os agricultores fornecedores do grupo informal. Então, nesse projeto, esse produtor ou essa associação, ela viu lá no edital da chamada pública aqueles alimentos, então dali ele vai dizer no projeto dele quais os alimentos que ele vai fornecer para alimentação escolar, né? Esse aqui é o projeto de venda. E nesse projeto de venda vai ter esse quantitativo de alimentos também por um determinado período. Então, ele também tem que assinar ou a cooperativa ou então o produtor, aquele que é só ele com a família dele. Vamos agora no quinto passo. Recebimento do projeto de venda. Quem é responsável? São as entidades executoras
e agricultores familiares. Então, este projeto é uma documentação exigida para a habilitação dos fornecedores. Então, o recebimento desse projeto de venda, uma vez que eles elaboraram esse projeto, eles vão dizer o que eles vão fornecer, que tipo de alimento, a quantidade, enfim, todos os dados necessários com a assinatura, aí eles vão entregar este projeto de venda para serem habilitados, ou seja, para ficarem cadastrados, para que depois haja sempre esse fornecimento de alimentos. Então, para se cadastrarem, o que eles precisam? Precisam de uma chamada DAP jurídica, CNPJ, cópia das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e dívidas ativas da União, como cópia do Estatuto e projeto de venda. Então, para que ele fique cadastrado, necessita de toda essa documentação. Esse grupo formal aqui, ele é mais direcionado para as cooperativas e associações. E aqui, o grupo informal, que aqui, gente, o grupo formal, pessoa jurídica, e o grupo informal, pessoa física, tá? Então, essa DAP, uma declaração de aptidão ao PRONAF. Esse aqui também, o produtor, ele tem que ter, ó, DAP de cada agricultor familiar, o seu CPF e o seu projeto de venda. Vocês podem ver a diferença de exigência de documentação. Por quê? Porque aqui, nesse primeiro, o grupo formal já é formado pelas associações, não tem um quantitativo maior de pessoas participando. E aqui já é uma pessoa física, então a exigência é bem menor. Porém, são documentos super importantes. Essa questão dessa DAP, que vai determinar o valor de quanto que ele vai vender, o seu CPF e o seu projeto de venda, que ele é muito essencial. Nesse projeto ele vai informar todos os dados, desde a sua localidade, quantitativo de alimentos que ele pode oferecer, quais os alimentos que ele cultiva, que ele produz na sua área, né? O sexto passo, a seleção dos projetos de venda. Então, essa seleção, quem faz? Os responsáveis, a entidade executora. Então, as secretarias vão fazer essa seleção. Uma vez que todos os projetos foram entregues para serem cadastrados, eles vão fazer essa seleção. E nessa seleção, terão prioridades, nesta ordem, os projetos do município, da região, depois do território rural, depois do estado e depois do país. E os produtos da agricultura familiar, eles devem atender à legislação sanitária, que é essa aqui. Então, os produtos que forem beneficiados, aqueles que foram processados, eles terão que ter aquele selo de controle de qualidade, ou seja, garante que aquele alimento eu posso consumir, os alunos podem consumir sem provocar nenhum dano à saúde, não é, professora? Isso é a questão, né, dele ser um produto realmente que nos forneça uma alimentação saudável. Né? Então, não é qualquer alimento. A gente vai ver um pouco mais para frente como é que esses alimentos devem ser, né, transportados, não é de qualquer jeito. Então, assim, tem toda uma exigência para que o produtor rural realmente possa ser o fornecedor da alimentação escolar. Então, olha só, ele tem que ter esse sim especificamente, o SI, aqui Suasa, que não existe para nós, né? Ou então o selo da Anvisa. No caso, todos eles têm que ter aquela certificação de qualidade. Questão de mel, polpas de frutas, sempre verificar carnes, né? Então, todos os alimentos que são, que exigem essa documentação tem que estar com esse selo de garantia, porque ali eu posso ficar tranquila que aquele alimento, ele foi processado, ele foi embalado, dentro de um padrão de qualidade que é exigido pela legislação, então não vai oferecer risco nenhum aos alunos. E não só, gente, a questão dos alimentos da agricultura, né, professora, como
toda a alimentação que vai para a escola ou para sua casa. Ficar atenta à questão da embalagem, prazo de validade, isso já foi revisto nas aulas anteriores, né? A questão de ler o rótulo. O rótulo é fundamental, é uma ferramenta que auxilia muito nesse sentido, certo? Então, e o limite individual de venda do agricultor familiar, que é de R$20 mil por DAP ano. Lembra que a solicitação dessa DAP, tanto no grupo formal quanto informal, então, esse limite aqui do produtor é 20 mil por ano. Então, logo que veio em 2009 a primeira resolução, o que aconteceu? Ele tinha um determinado valor, só que existem alguns locais que tiveram grande facilidade para introduzir logo essa questão da agricultura familiar, e aí foi crescendo, foi se notando a questão dessa necessidade de se aumentar esse valor, né? Que também é uma forma de incentivar mais a questão da agricultura. Vamos para o 7º passo, que é a assinatura do contrato. Nessa parte aqui, quem são os responsáveis? Olha só, é a entidade executora e agricultores, familiares e fornecedores. Então, já está chegando praticamente no passo a passo final. Então, a assinatura do contrato, quem assina são as secretarias e os fornecedores, os produtores rurais. E nesse contrato, ele fica estabelecido que tem que ter um cronograma de entrega desses produtos. Então, esse contrato é um acordo entre as partes, não é verdade? Então, tem que ter um cronograma de entrega dos produtos. Depois vem a data de pagamento dos agricultores familiares. E vem a cláusula de compra e venda. Então, o contrato de aquisição de gêneros alimentícios sem licitação da agricultura familiar para alimentação escolar, ele deverá ser assinado pela entidade executora, pela cooperativa ou associação, que é o grupo formal, ou então agricultores familiares, que são o grupo informal, como eu falei, a questão da pessoa física. Então, tem que ter essa assinatura de ambas as partes, celebrando essa parceria, esse acordo, para que sejam executadas todas as exigências, né, que, no caso, as entidades executoras, elas solicitam que eles prestem um serviço de qualidade, oferecendo o alimento dentro dos padrões que se exige. O 8º passo é a entrega dos produtos. E aqui, quem é que fica responsável por esse item? Aqui são os agricultores familiares fornecedores, né? Aqui ou fica os agricultores do grupo formal ou informal. Então, aqui eles têm essa obrigação, certo? Entrega dos produtos. E nesse 8º passo é onde tem o início da entrega dos produtos de acordo com o cronograma previsto no contrato. Então, ele tem que cumprir esse cronograma de entrega. Está exigido em uma das cláusulas do contrato. O termo de recebimento da agricultura familiar, ele deve ser assinado por representante de quem? Da entidade executora e do grupo fornecedor, além da ciência da entidade articuladora, no caso dos grupos informais. Então, este aqui é a entrega dos produtos. Então, no caso da gestão centralizada, eles vão entregar isso, né, para as entidades executoras. Já no caso da descentralizada, o produtor, ele vai fazer essa entrega pessoalmente, então é compra direta. Só que ele tem que cumprir aquele cronograma que foi estabelecido no contrato. A cada 15 dias o senhor vai entregar tantos quilos de alimento perecível. Por quê? Porque o alimento
não se pode comprar todo de uma vez o perecível. Uma que ele estraga logo, depois não vai ter local suficiente para se armazenar, não é, professora? Isso. Então, tem que cumprir isso, ver a questão da entrega. Você, técnico da escola, quando for receber, verifica esse alimento no ato do recebimento, ver a questão do controle de qualidade, ver se é um alimento realmente que ele está em condições de ser utilizado, é um alimento que está fresquinho, né? Foi coletado não faz muito tempo, então você pode receber. Isso aí também faz parte dessa questão do controle de qualidade e da segurança alimentar, ou seja, você está recebendo, você é responsável, porque geralmente as escolas têm uma comissão, não é, professora, que efetuam essa questão do recebimento da alimentação, ou seja, dos produtos que são destinados para a preparação da alimentação. Então, esse termo de recebimento atesta que os produtos entregues estão de acordo com o contrato e com os padrões de qualidade, é o que eu justamente falei. Então, cobre, faça essa fiscalização também, não é, professora? Aqui é para o bem dos alunos, é para a escola. E também tem a necessidade de documentos fiscais, ou seja, é a nota do produtor rural, a nota avulsa, quando é vendida na prefeitura, ou nota fiscal, que é do grupo formal, que isso aqui faz parte já do final desse processo todo, desse passo a passo da compra. Certo? Então, o que nós queremos falar? A importância da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela já vem, né, de um tempo, alguns anos, mas ela está sendo fortalecida, né, priorizando-se principalmente com essa questão da legislação, né, do PNAE, que vem priorizar a compra de no mínimo 30% de alimentos oriundos da agricultura familiar, onde priorizam-se essa questão dos alimentos agroecológicos ou orgânicos, né? Então, alimentos que devem ser levados para o consumo dos alunos, contendo esse padrão de qualidade, só que para que esses produtores eles possam fornecer com eficácia, dentro de uma legalidade, eles precisam seguir esse passo a passo aí que nós falamos agora, para que tudo ocorra dentro de um trâmite legal, não é, professora? Isso, e não é só porque você é um produtor rural, né, no caso os produtores rurais, que eles vão ser os fornecedores, não, exige toda uma preparação, como a gente viu aí, passo a passo, e também tem a questão de conhecer os produtos, né, realmente verificar se esse produto dele tem qualidade, né, não é porque ele é produtor rural que ele vai ser logo nosso fornecedor, não, vai ter que passar por todas essas etapas. E se tiver realmente, né, apto, aí sim ele vai poder ser o fornecedor da alimentação escolar. Isso, porque como a professora falou, realmente, porque é produtor, já pode ser fornecedor. Não é bem assim, né? Existe todo um critério, porque se a legislação pede que sejam ofertados alimentos de qualidade para uma alimentação saudável, então não é assim. Às vezes pode existir pessoas que querem vender qualquer coisa de qualquer jeito, sem um selo de qualificação, como por exemplo, polpa. Não é bem assim. Então, o alimento que foi processado, o que acontece? Ele tem que ter essa certificação. E para o produtor, já que não existe esse processo licitatório, ou seja, foi facilitada a vida dele, tirando essa questão de licitação, ou seja, ele vai negociar com a escola, o que acontece? Facilitou a vida, então ele tem que atender essas exigências para que de repente ele fique realmente constantemente no fornecimento dessa alimentação e que esses alimentos eles sejam realmente supervisionados pelas pessoas que recebem os alimentos, pelas comissões de recebimento das escolas, né, que geralmente tem pessoas responsáveis pelo recebimento. Então, um produto fresquinho, um produto que realmente está dentro do padrão de qualidade, aquela entrega foi conforme o cronograma. Veja a questão desse cumprimento também, porque assim como vocês pagam por esse produto, eles também têm os deveres que têm que ser cumpridos, né? Um deles é essa questão dessa entrega
correta, no padrão, dentro do cronograma, padrão de qualidade, atender às exigências, né, a título de controle de qualidade do alimento. Professora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Não, só apenas relembrar, né, vocês dessas etapas, que são as etapas realmente que definem quem serão os fornecedores ou não. Então, essas etapas têm que ter ficado bem clara para vocês, né? Qualquer dúvida, você pode comunicar a gente aqui no chat, que a gente vai esclarecer suas dúvidas nesse momento. Nossa aula fica por aqui, então não foi uma aula tão extensa assim, mas ressaltou pontos principais que são primordiais para o conhecimento de vocês. Acredito que até então vocês não sabiam desse passo a passo, desses 8 passinhos tão importantes, né? Vocês sabiam sim que era da agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela está caminhando, pode estar em passos lentos, mas ela está num caminho que tende a crescer. Então, antes foi com muita dificuldade, como tudo no início é difícil, né? No mínimo 30%, mas pode chegar a 100%, dependendo do local, dependendo se tem associações que são organizadas, se existem produtores que atendem aquela demanda daquela distribuição de alimentos por um determinado tempo, né? Então, ela está caminhando e tende a crescer muito mais, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nas escolas, você como técnico pode auxiliar, você pode questionar, verificar como é que é essa questão da entrega do produto, né? A questão de como é entregue o produto, né, professora? Isso é muito importante. Então, assim, é um cronograma que realmente ele deve ser cumprido, né? A questão, quando o produtor rural colocar as informações no projeto, essas informações realmente elas têm que se fazer valer ali, porque senão ele também pode, na próxima vez, ele pode não ser mais fornecedor de determinadas escolas. Então, é importante colocar informações verdadeiras e que elas possam ser realmente cumpridas. Isso. Você, técnico, uma sugestão, você pode agora que você tomou ciência desse passo a passo, né? Como que a agricultura familiar entrou para a alimentação escolar? Então vai lá, ó, pega a questão da resolução 38, que foi logo que surgiu em 2009, como começou, e pega agora que saiu a de 2013 a resolução. Então faz essa comparação que você vai ver algumas diferenças. Então algumas coisas foram suprimidas, mas de forma a facilitar a vida, tanto do lado da escola, quanto da entidade executora e quanto do produtor. E você também tomou ciência agora desse passo a passo, o que você pode fazer como sugestão? Participar desse processo, não é, professora? Isso. De programação da alimentação. Se sua escola, ela é escolar, se na sua escola, perdão, a gestão ela é escolarizada, né, ou seja, descentralizada, naquela escola, é a sua escola mesmo que faz a compra da merenda, o que você pode estar fazendo? Você pode estar participando desse processo. Lembra que nós já falamos que você é peça importante, que pode estar sugestionando os cardápios, né? Os cardápios da sua escola, eles contemplam os alimentos da agricultura familiar? Se contempla, ótimo. Se não contempla, então faz uma relação desses alimentos regionais. Lembra que falamos aqui, alimentos regionais, né? Cultura regional. Preservar os hábitos alimentares da localidade. Então, você pode estar fazendo uma relação, conversando com o nutricionista da entidade. Só nutricionista aqui não tem esses alimentos, nós podemos observar que não tem. Como que você pode estar fazendo para inserir esses produtos, não é, professora? Para quê? Para contemplar, para a gente procurar atender essa questão da legislação. Porque às vezes nas escolas existe um desperdício de certos alimentos justamente por não ser aquele alimento que foi ofertado, não é aquele alimento que é da cultura alimentar dele, não é? Então, você pode estar fazendo essa relação ou mesmo mandando sugestões, enviando sugestões de cardápios para que veja essa questão da preservação, respeito a essa cultura alimentar. E outra questão também, participar do processo de compra, ou seja, o passo a passo. E tudo começa... Você vê primeiro o recurso, você viu o recurso, aí vamos selecionar os cardápios. Os cardápios como? Baseado na aceitação
das crianças. Lembrando que cada escola tem uma realidade, uma especificidade. A escola A, onde o sistema é descentralizado, as crianças de lá, elas têm uma preferência. Já da escola B, onde o sistema também é descentralizado, ela tem outra preferência, né? Então, às vezes, o que acontece? Pode não ter alimentos ali, e justamente em função disso, mas você pode estar levando, sugestionando para o nutricionista que é responsável, ele está avaliando e de repente, quem sabe, ver se ele insere essa sugestão dentro do cardápio da alimentação escolar. E participar também na questão da pesquisa, dos preços, ver como é que é essa questão agora da compra direta com o agricultor. Né? Então, assim, são passos que são importantes. Vocês não tinham, até minutos atrás, alguma horinha atrás, a professora, não tinham esse conhecimento. Então, agora vocês têm, vocês podem participar, vocês podem também ir no sítio eletrônico do FNDE, lá tem cartilhas da agricultura familiar, que dão detalhes minuciosos e muito importantes para informações e conhecimentos de vocês, certo? Então, nós vamos dar um intervalo para que vocês desenvolvam atividades e retornaremos com a correção, certo? Voltamos agora para a correção das nossas atividades, certo? Bem, vamos lá. A primeira questão. Questão número 1. Pergunta aqui, qual o percentual mínimo e o máximo estabelecido para a compra de alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural a serem utilizados na alimentação escolar? Olha só, resposta, possível resposta, nós temos no mínimo 30, mas pode ser utilizado até 100% dos recursos repassados para alimentação escolar pelo FNDE. Professora Caroline, nós temos alguma interação referente a essa questão número 1? Não, até o momento tudo tranquilo. Então, nós entendemos que os nossos alunos, eles responderam dessa mesma forma. Então, no mínimo 30 e no máximo 100% dos recursos repassados, né? Então, desses recursos, pode ficar até 100 comprados especificamente da agricultura familiar, né? Lembrando que esses 30% tem a questão do controle de qualidade, alimentos agroecológicos ou orgânicos, de forma a ofertar uma alimentação saudável para as nossas crianças. Questão número 2. Por que a legislação do PNAE prevê que a entidade executora, ela dê prioridade aos produtos orgânicos e ou aos produtos agroecológicos? A nossa possível resposta é porque esses alimentos, eles são produzidos sem agrotóxicos, sendo considerados mais saudáveis, não é verdade? Então, o que é que nós priorizamos? A alimentação saudável. Então, se nós também temos ações de educação alimentar e nutricional dentro de uma escola, a gente quer priorizar uma alimentação saudável. Então, esses são os alimentos que são mais indicados, né? São livres, são para serem livres de agrotóxicos, que vocês já viram em aulas, não é, professora, que esses agrotóxicos, com o tempo, podem desencadear uma série de doenças, né? Isso. Então, nós queremos evitar. Então, se na casa do aluno ele se alimenta de uma forma que não é saudável, mas dentro da escola nós vamos ofertar essa alimentação, porque a escola é um ambiente de ensino-aprendizagem, a escola é um local de socialização e a escola é um local
para se ter esses hábitos alimentares saudáveis, não é? E é por isso que esses alimentos, né, da agricultura familiar são tão importantes, porque são os alimentos realmente considerados bastante saudáveis. Então, por isso que a gente tem esse percentual, que pode ser de 30% a 100%, né, ser comprado desse agricultor familiar, porque entende-se que seja um alimento bem mais saudáveis. Então, mas se existem alguns municípios que ainda não chegaram, mas é aquilo que eu falei, né? Tudo demanda um certo tempo para chegar àquele percentual que se pretende alcançar, no caso dos 100%. Nós chegaremos lá, certo? Então, vamos agora à terceira questão. Então, cite o passo a passo para a compra de alimentos da agricultura familiar. Então, o primeiro passo, que vem a elaboração do cardápio, que compete ao nutricionista. Então, ela vai fazer um apanhado da questão dos alimentos regionais, ver a questão da sazonalidade, ver com as entidades articuladoras, Emater, enfim, Conab, para informações detalhadas desses alimentos. Então, para quê? Para que se priorize os alimentos regionais, sendo alimentos regionais, alimentos da safra, né, que sejam contemplados no cardápio, e obviamente, se são da safra, o custo deles será mais reduzido. Então, elaboração desses cardápios. O segundo passo, elaboração e divulgação da chamada pública. Então, essa chamada pública é o edital onde eu vou tornar público, as entidades vão tornar pública aquela pretensão daquela aquisição daqueles alimentos, no caso aqui da compra. O terceiro passo é a definição do preço de referência para que não se tenha preços nem acima e nem abaixo dos praticados no mercado, mas se tenha uma estabilidade, um equilíbrio para que nenhuma das partes tenha um prejuízo. O quarto passo, elaboração do projeto de venda. Então, neste projeto de venda, que é onde o nosso produtor, ele baseado no que ele olhou lá no edital, porque o edital da chamada pública, ele saiu nos vários meios de comunicação, saiu na mídia, então ele vai tomar conhecimento, ele vai se interessar e ele vai ver em quais os produtos que tem naquela chamada que ele vai poder fornecer. Então, nesse quarto passo, que é a elaboração do projeto de venda, ele vai colocar todas as informações referentes à produção dele, a safra, o alimento, juntamente com a entidade também articuladora que vai ajudá-lo nesse processo, que é Emater, Conab. Quinto passo, o recebimento do projeto de venda, né? É para ver, vai ter um acordo entre as partes para que sejam assinados. E no sexto passo, seleção dos projetos de venda, tendo as suas peculiaridades, onde serão privilegiados, serão estabelecidos que se tenham preferências para as localidades, depois ele vai crescendo conforme a necessidade. O sétimo passo, que tem a assinatura do contrato de ambas as partes, né, entre a agricultura, os agricultores ou as cooperativas e as entidades. E o oitavo passo, que será a entrega do produto, que é especificamente de responsabilidade ou da cooperativa, ou da associação, ou mesmo do produtor. Então, cooperativa, lembrem-se que é o grupo formal e o produtor é o informal. Então, cooperativa, grupo pessoa jurídica e o informal é a pessoa física. Então, ele vai ter que cumprir com esse oitavo passo. Na realidade, ele tem que passar por essas etapas para chegar ao final, que é justamente a entrega dos produtos. Então, como ele informou no projeto, produção de tomate tantos quilos, tem no terreno tal. Então, todos os dados que pede nesse projeto, e também o prazo de entrega desses produtos. Então, ele tem que cumprir. E a questão também do controle de qualidade
desse produto, que não é só simplesmente produzir e entregar de qualquer jeito. Não, a forma como entrega, o produto que se entrega. Então, tem que ter este passo a passo, mas tudo também dentro do que preconiza essa questão da legislação. Então, o produtor, para que ele fique cadastrado, ele tem que seguir esse passo, ele tem que cumprir com a entrega, tem que cumprir com alimentos de qualidade, alimentos que sejam livres de agrotóxicos, se pede, né? De preferência pelos agroecológicos ou orgânicos, justamente para ofertar essa alimentação de qualidade. Alguma interação dessa? Está tudo ok, não, professora? Tudo ok, tudo tranquilo. Então, nós entendemos que a resposta foi igual a que está aqui, que vem do módulo, correto? E nós vamos passar agora para a nossa quarta questão, que fala: os cardápios de seu município, eles contemplam alimentos da agricultura familiar? Contemplam? Vocês observaram o quê? Que não contemplam, por isso que pode existir a questão do desperdício? Ah, poxa vida, professora, mas o nosso cardápio da nossa escola foi feito, a nutricionista não colocou, não inseriu alimentos da agricultura familiar. Então, você pode estar baseado nas informações, vendo a questão da sugestão, né? É interessante a gente saber quais são os alimentos, independentemente de ser nutricionista ou não, quais são os alimentos regionais, que é para facilitar essa inserção, não é, professora? Geralmente a maioria das pessoas sabem. E vocês podem, quem sabe, até estar sugerindo, não só os alimentos, mas algumas preparações com alguns alimentos, né? Porque às vezes a demanda é muito grande para ser atendida e o profissional nutricionista é em número bem menor. Então, às vezes, fica essa lacuna, fica essa brechazinha e deixa de ser atendido. Mas vocês, como estão cada um em uma escola e cada escola tem uma realidade diferente, vocês podem estar auxiliando, vocês também podem ser parceiros da entidade, do nutricionista. Então, vocês vão ser também uma espécie de auxiliar que vão ajudar nesse sentido, porque às vezes o nutricionista está lá na entidade executora desempenhando algum tipo de atividade diferenciada, porque como vocês viram na aula passada, são inúmeras atribuições e essas inúmeras atribuições não dependem exclusivamente assim dele, então depende de uma série de fatores e às vezes existem algumas coisas que podem ser deixadas de ser cumpridas, mas não por querer, e sim por algum motivo específico que vocês podem estar auxiliando, ou seja, facilitando, ajudando nesse sentido, no sentido de informar, de sugerir, de conversar e mostrar a realidade, não é? Facilitar as coisas, certo, professora? Isso mesmo. E nós temos uma contribuição aqui em relação à questão 4, né, da aluna Meire. Ela fala o seguinte, que realmente na escola que ela trabalha tem, né, a questão da contribuição aí à compra da agricultura familiar. Temos vários produtores adquiridos, vários produtos que são adquiridos pela agricultura familiar. Entre esses alimentos nós temos o leite, o iogurte, a polpa de fruta, a banana, os ovos, legumes e hortaliças. Então aqui uma contribuição e realmente aqui ela confirmando, né, que a escola que ela trabalha, ela compra do agricultor familiar. E a gente vê o número de produtos, né, vários produtos que os produtores familiares podem estar fornecendo para a escola. Lembrando, é a Meire. Meire, um abraço, gente, um abraço a todos que estão nos assistindo até agora. A gente agradece muito a participação de vocês. Lembrando que é muito importante essa participação, né? Porque nós estamos aqui por conta de vocês. Então, só voltando aí para a contribuição da Meire, é o seguinte, tem ovos, leite, né? Ovos, leite, polpa de fruta, então, Meire, banana, tudo bem. As frutas, legumes e verduras, como que a gente pode verificar, professora, essa questão do controle de qualidade? Verificar se elas estão viçosas, se elas estão bem rígidazinhas, não é, professora? Se não estão murchas, verificar como que é entregue, em que recipiente é entregue. Agora, a questão dos alimentos processados, vocês lembram que eu falei aqui
tem que ter aquele selo que tinha que ter o SIM, alguns têm o SI, né? Ou mesmo a questão da vigilância, da Anvisa. Então, verifica essa questão, tem as polpas, elas têm que ter obrigatoriamente o registro do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, tem que ter. Por quê? Porque é uma forma de eu estar garantindo que aquela polpa, ela foi processada. Então, aquela polpa ali, que hoje está no saquinho, ela foi retirada, foi processada em local adequado, em ambiente higienizado, dentro de um padrão de qualidade exigido. Ela foi embalada, aquele local que ela foi embalada, você pode fechar assim os olhos que é garantido, então não vai fazer mal à saúde da criança. Então, se existe água ali, uma água com qualidade, enfim, esse selo vai garantir essa certificação desse produto, né? O leite também, gente, é uma questão muito importante, lembrando que tem que ser envasado, então tem os leites tipo C, entendeu? Tem que prestar muita atenção, porque aquilo que eu falei, não é só da agricultura familiar e pronto, não é assim. Às vezes pode acontecer, né, espero que nunca aconteça assim, de ter algum problema, de alguma criança ter algum problema ao ingerir algum tipo de alimento, justamente em função dessa questão do controle de qualidade, né? Porque é um número grande de alunos que se oferece aquele tipo de alimento, né? Então, nosso receio é esse. Então, é primar pela questão da qualidade, a segurança, controle higiênico-sanitário, de forma a não oferecer risco nenhum à saúde do nosso aluno. Isso, e mais uma contribuição aí para a Meire, né, em relação aqui aos alimentos que ela citou, a questão da banana, muito importante. Na hora que o produtor for entregar, dependendo da quantidade, você tem que ver, né, se realmente a quantidade, se é uma quantidade grande, verifique se essa banana não está muito madura, porque senão, com certeza, ela não vai servir, né, para prolongar esses dias. Então, tem que ter esse cuidado. Se vai prolongar, se é para a semana inteira, tem que ter esse cuidado para não pegar uma banana muito madura, porque senão ela realmente não vai mais prestar. E a gente vê que a banana, se ela já escurece, né, se a casca já escurece, a criança já não quer, já pensa que ela não presta, né, que ela está estragada, então tem esse cuidado. Em relação aos outros, né, produtos aqui, o iogurte, o leite, verificar sempre a data de fabricação, né, a mesma coisa, às vezes o produtor trouxe uma grande quantidade de um iogurte e já vai vencer na próxima semana, então tem que ter esse cuidado de saber quando que você vai usar e verificar a data de validade para ter certeza de que esse alimento vai servir até aquela data que você espera servir para os alunos, ok? Isso mesmo. Falando aqui, professora, da banana, eu ia falar isso mesmo. Então, para isso existe o cronograma para ser entregue. Então, se você solicitou frutas para aquela semana, enfim, então no caso da banana, peçam tantos quilos mais verde, tantos quilos mais madura, para quê? Para evitar justamente que aconteça essa maturação e de repente as crianças, porque tudo é visual, né? Isso. Principalmente os adolescentes e crianças, olha, assim, dizer, essa banana aqui, ela não presta, né, em função da sua aparência. Então, vocês verifiquem isso, né, mas no mais, preste atenção nessa questão dos selos, na questão da data de validade, como é entregue, né, se está sendo entregue de uma forma correta, com carro específico para isso, e a questão do armazenamento, né? Então, quando você for armazenar, também ter o local arejado, ter um local limpo, local específico que dê para colocar as quantidades, não misturar polpas de frutas com carne, não. Específico se der, as geladeiras com polpa, carne, pelo menos só as carnes. Para isso se tem um cronograma, para que não se peça grande quantidade, para que depois você não tenha como manter uma organização na despensa da escola, porque nós sabemos que não existe um espaço que possa comportar, que possa realmente dar um armazenamento adequado, então se pede em quantidade reduzida, para se fazer essa programação. Então, esse controle de armazenamento, então de solicitação, para que
você possa armazenar de forma adequada, né? Mas higiene você pode ter no local, nas prateleiras, não é, professora? Nos freezers, nas geladeiras, não é verdade? E a mesma coisa também com os folhosos, que também são muito perecíveis, não é? E lembrando que você, né, você é o técnico ou a pessoa que for responsável pelo recebimento desse alimento, é nesse momento que vocês têm que prestar atenção se o alimento realmente está bom, né? Se ele apresenta uma aparência boa. Porque depois que você receber o produto, fica mais difícil de você estar fazendo essa devolução. Então, o ato da entrega realmente é o momento que você tem que estar verificando esse alimento, se o alimento tem condições de ser recebido ou não. Então, por isso que a gente sempre frisa aqui a questão da entrega dos produtos e do recebimento, ok? Então, faça essa sua parte aí para depois o processo se tornar muito mais fácil para você mesmo. Isso é mesmo, é verdade. Bem, aqui nós hoje temos a interação, né, com a Meire. Né? A Meire, a gente manda um grande abraço, agradece a participação de todos. Então, a nossa aula foi hoje sobre agricultura familiar. Ressaltamos aqui a importância da agricultura familiar para a alimentação escolar. Então, ela veio colaborar com essa questão, tanto do lado dos alunos quanto dos produtores, né, que estavam já assim só num cantinho. Hoje eles estão mais em evidência, uma vez que estão trabalhando suas ações, estão melhorando as suas ações no que se diz a questão dos produtos, para ofertar produtos de qualidade em tempo que realmente tem que ser, né, conforme um cronograma, fazendo os seus projetos juntamente com as entidades articuladoras, em Emater, em Conab, enfim, para auxiliá-los de forma a sempre estar ofertando esses alimentos de qualidade. Então, veio ressaltar essa questão da alimentação saudável. De certa forma, também vocês aí vão procurar ressaltar tomando alimentação adequada, a questão da segurança alimentar e nutricional e a educação alimentar e nutricional, porque uma vez que a gente recebe esses alimentos são saudáveis, nós vamos fazer educação alimentar e nutricional como? Ofertando uma preparação saborosa, feita com gosto, né? Tentando cumprir o cardápio, lógico, né? Para isso existe um cardápio, não é simplesmente para ser feito assim, hoje vai ser feito o quê? Do nada surgiu, não, vai ser um baião com uma salada, não é assim, qual é? Hoje é tal dia? Então, hoje tem esse cardápio. Mas eu não tenho todos os ingredientes, mas eu tenho alguns, então você faz uma adequação, né? O interessante é você fazer a sua parte, tentar fazer a sua parte da melhor forma. Lembrando que é um trabalho de formiguinha, o importante é nós plantarmos a semente. Isso certo, mesmo. professora? E eu gostaria também de agradecer, então, mais uma vez a participação da aluna Meire, que é do Polo de Ouro Preto, do Oeste, né? E assim como a Meire, todos vocês também podem estar participando aqui do nosso chat. É só mandar a sua contribuição, a sua dúvida, que a gente está aqui para atender vocês. Então, aguardo vocês na próxima aula. Então, a nossa correção de atividades termina por aqui. Nós agradecemos a participação, enviamos um grande abraço a todos os polos, a todos os tutores e a todos os alunos e esperamos contar com a participação de vocês na nossa próxima aula. Até lá!